O segundo episódio de Loki explodiu nossa mente. Mas e aí, o que vem por aí? Será que nossa teoria continua certa? Quem foi a personagem revelada no final do episódio? Vem que hoje eu te mostro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Meu nome é César Villalba e sejam bem-vindos ao Revolta Nerd. O que dizer desse novo episódio da série que já está sendo considerada a melhor da Marvel? Se você não assistiu ainda, não perca o seu tempo com outra coisa, corre para assistir. Esse vídeo terá spoilers, então sério mesmo, vai lá antes de assistir esse vídeo. Dito isso, vamos para o episódio. O episódio começa com um breve resumo do que aconteceu até aqui, e então pula para os agentes da AVT que estão averiguando uma ramificação temporal no ano de 1985, em uma feira renascentista. Feiras renascentistas são muito comuns nos Estados Unidos. É uma convenção onde tentam recriar um ambiente, adivinhem, renascentista. As pessoas vão vestidas com roupas supostamente antigas e tentam conversar com o dialeto da época. Voltando para o episódio, os agentes da AVT encontram então o novo vilão, que os derrota facilmente usando manipulação mental. Um encantamento que o deus da trapaça usa muito nos quadrinhos. Enquanto Mobius explica a missão de investigar o que aconteceu com esses agentes que acabamos de falar, vemos muitas variações do Loki, como o Loki gigante de gelo, o corredor Loki e o Loki monstro, mostrando novamente que as possíveis ramificações do mesmo personagem são infinitas. Eu não sei vocês, mas o Loki monstro parece uma referência à vez que Loki enfeitiçou o Hulk. Vocês podem ver isso no longa-metragem Hulk vs Thor de 2009. Para sentir a tua vida se dissipar enquanto as minhas mãos arrebentam tua garganta. Algo importante a se lembrar é a explicação do Mobius, dizendo que não podem viajar antes do acontecimento que ramifica a linha do tempo, pois isso pode desestabilizar o fluxo temporal. Ou seja, eles só podem viajar para um cenário apocalíptico ou para um cenário ramificado, onde as ações deles não causam interferência no fluxo temporal. Como no primeiro episódio, nesse temos outra referência histórica. Dessa vez a referência está em Pompeia, no ano de 79 d.C. Pompeia foi uma cidade do Império Romano que foi destruída durante uma grande erupção do vulcão Vesúvio, que provocou uma intensa chuva de cinzas que sepultou completamente a cidade. Será que em todo episódio de Loki teremos uma referência histórica? Por se tratar de viagem no tempo, seria muito legal ver isso. Como falamos no vídeo que analisamos o trailer da série, aqui vemos a Roxcart. Claramente ela mostra que a empresa Roxxon está se expandindo. Já vimos a empresa Roxxon em outros filmes da Marvel como um easter egg. Se quiser saber mais a respeito, deixaremos um vídeo no card. Agora tivemos a certeza que teremos uma vilã na série. Nos quadrinhos, a primeira aparição da Lady Loki foi na saga O Renascer dos Deuses, que acontece logo após o Ragnarok. Ela foi escrita por Joseph Michael Straczynski, famoso roteirista da Marvel, muito conhecido por seu Homem-Aranha. Inclusive, o Homem-Aranha de Volta ao Lar é uma adaptação da história de mesmo nome escrita por Straczynski. Essa saga também é desenhada por Olivier Coipel, renomado desenhista da Marvel, que já desenhou grandes sagas, como Dinastia M, O Cerco e Vingadores vs X-Men. Após os acontecimentos do Ragnarok, os deuses começam a renascer na Terra. Loki renasce no corpo de uma mulher. Thor chega até mesmo a confundir Loki com Lady Sif. Loki também aparece como uma mulher no quadrinho Vought Loki, que também citamos no vídeo análise do trailer da série. A Panini está trazendo ele novamente, agora em capa dura. Caso tenha interesse, deixaremos o link na descrição. Então, essa que vemos é a Lady Loki, certo? Nos créditos. E nessa cena, vemos que o nome dela é Sylvie Laufeydotter. Dotter é filha em islandês. Logo, ela é filha de Laufey, assim como Loki. Então, eles são irmãos? Não. Isso quer dizer que ela pode ser uma variante do Loki que nasceu mulher. Isso reforça muito a teoria que a AVT está mentindo e sim, existem mais linhas do tempo. Até porque se o Loki nascesse de dois gêneros diferentes em duas linhas temporais diferentes e ambos ter tempo suficiente para se tornarem adultos, com certeza não existe só uma linha do tempo. Vale mencionar que Sylvie é uma personagem dos quadrinhos que recebeu seus poderes de Loki e é facilmente manipulada. Se eles puxarem esse traço dela, ela pode facilmente estar trabalhando para Kenry. No mais é isso, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até um próximo vídeo.